Fala pessoal, bom dia para todos vocês. Estamos aqui mais uma vez na represa da Guarapiranga, no nosso podcast. Nosso podcast que acontece no veleiro, é o nosso Podvela, tá bom? Hoje é um podcast especial. Estamos aqui com uma pessoa que tem nome de artista, tem os irmãos, tem nome de artista, daqui a pouco a gente vai falar sobre eles também. Esse rapaz que a gente recebe hoje no nosso podcast, ele é um professor de mão cheia, professor maravilhoso, é meio cabeça, ombro, joelho, perna e pé, professor completíssimo. Hoje, ele que nasceu em São Bernardo dos Campos, ele que mora em Diadema, direto do ABC de São Paulo, já trabalhou em várias raves pelo Brasil inteiro, já morou fora do país, a gente vai conversar um pouco sobre isso, algumas cidades, alguns países que ele já visitou desse mundo afora. Estamos com vocês, professor Eric Clapton. Professor Eric Clapton, abrindo a nossa entrevista aqui no nosso podcast, vamos conversar o que é verdade, o que é mentira, de tudo que eu falei aí, a teu respeito. Legal, muito bem, bom dia. É um prazer de novo estar aqui com você, né? E estamos nessa batalha aí sempre. Algumas coisas, quase todas, são verdades. Uma que não é que eu sou natural de Diadema. Eu não nasci em São Bernardo. Mas já morei em São Bernardo? Já morei em São Bernardo. Eu nasci em Diadema, mudei para São Bernardo e por alguns motivos que a minha mãe vai poder contar melhor para vocês numa ocasião melhor. Tive que mudar para Diadema. Alguém perdeu o seu fire ali, tem que bater pedrinhas. Outra coisa que talvez eu não me lembre se eu fiz ou não foi viajar para outros países. Esse eu ainda não fui. Pretendo ir em alguma outra oportunidade. Mas, tirando essas peculiaridades que ainda não aconteceram, o resto todo é verdade. Professor, fala pra gente como é que é trabalhar numa rave, porque eu imagino, e talvez as pessoas que estejam nos assistindo tenham aquela ideia daquela galera louca lá, sim, pulando, gritando, muitas vezes usando bosta, mãe. usando algumas substâncias não permitidas. Como que é trabalhar num lugar desse? Cara, rave, assim, eu vou em rave antes mesmo de começar a trabalhar nelas, né? Então, o trabalho em si, até hoje eu só trabalhei na área infantil. A gente trabalha com recreação infantil dentro das raves para que a gente possa dar a acessibilidade às crianças a saírem de dentro do front, de dentro da loucura. O front é onde toda a galera tá curtindo, né? Então, a gente dá essa oportunidade para que os pais possam curtir seus filhos na rave de uma maneira diferente, né? Porque é isso que você falou. Rave a gente já assimila com a loucura, né? A gente assimila com essa loucura de você usar coisas, você ficar muito louco, você perder a sanidade ali, e que eu não posso romantizar, é verdade, assim como vários outros lugares, o rock, seja o funk, seja o pagode, né? Acontece, a gente sabe que acontece. Mas para mim é uma experiência absurdamente boa, porque me permite, num lugar onde é mal visto por muita gente, bem visto por muita gente, a gente consegue fazer o bem ali dentro, né? Impedindo muitas vezes que as crianças sejam violentadas, que as crianças sejam machucadas de alguma forma, ou até mesmo se percam, né? Então é uma forma de controle e diversão para nós, os monitores, e para as crianças também, né? É muito divertido. Pessoal, nós estamos aqui conversando, batendo papo, mas a gente está numa represa, está acontecendo várias coisas. Temos um veleiro vindo na nossa direção. Então o professor Eric Clapton ali vai ter que fazer uma mudança. Faz um giro para a esquerda para a gente pegar ali os caras passando aqui por trás, ó. Tá passando, tem uma bandeirinha do Brasil ali em cima, tá? Deve ser. Vamos ver se vai dar para gravar ali. Vamos ver se passar. Isso, ó, passou. Aí, ó, foca aí, ó. Então, esses veleiros estavam. Isso é um programa ao vivo. Agora tem um programa ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. A gente tudo pode acontecer, inclusive pode. Nada. Uma borramenta. Nós estamos. A nossa meta hoje é irmos para passarmos a Ilha do Macaco,
e chegarmos lá na igreja Solo Sagrado. Eu já fui uma vez lá, hoje não está com vento tão propício, deve estar uns 7 nós hoje, então, enfim, estamos indo para lá. Professor Eric Clapton, fala um pouco sobre os seus irmãos, sobre o seu nome, sobre a origem do seu nome, fala um pouquinho. Eric Clapton não é comum, Dennis Prado também não, mas Eric Clapton é diferenciado. É bem diferente mesmo, né? Eu conheço muitos Erics, mas poucos Erics Clapton, né? Meus irmãos, o irmão do meio, eu sou mais velho, né? Meu irmão do meio se chama Elton John. Minha irmã mais nova, que é a caçulinha, se chama Celine Dion. Celine Dion. Exatamente. Ah, seu pai ou sua mãe gostava de rock, Não, é a avó. Porque quem manda em casa é a primeira mulher, né? Quem manda em casa são as mulheres. A primeira manda mais ainda. Como chama a vovó? Minha vovó se chama Dona Eva. Dona Eva, precisamos trazer a Dona Eva aqui. Dona Eva, a gente vai amarrar a senhora pra você cá. Vou falar que a gente vai na churrascaria. Vamos pegar um barquinho ali. A Dona Eva, pessoal, fazer um corte aqui. A Dona Eva já comentou com o Eric sobre a Ilha dos Amores. E a gente foi fazer um café na ilha. E aí a gente mandou o recado da Ilha dos Amores para a Dona Eva, que ela estava assistindo um programa, é isso? Isso. Ela estava assistindo o Balanço Geral e mostrou a galera vindo, curtindo o verão, no ápice do verão, assim, né? Ela falou, olha que legal essa ilha em São Paulo, a gente tem que ir. Aí eu falei, vó, é lá que a gente veleja, né? Vou te levar lá. Ela, mas tem que ir de barco? Aí eu, não, então eu vou ficar em casa. Vamos amarrá-la. Dona Eva, prepare-se. Enfim, estamos aqui diretamente da represa da Clarel Piranga. Se você clicou aqui, nós estamos no nosso podcast, um podcast que acontece num veleiro. Nós estamos num veleiro de 16 pés, um boto. Então, ele tem uma quilha aqui, não tem a bolina, né, que é aquela que sobe. Estamos hoje aqui com 7, 8 nós. Tem uma previsão de rajadas de 13 nós. Então, a cada milha náutica, né, se acrescenta 1,8, né, para a gente calcular quilômetros por hora. Então, é isso. Se você quiser um dia vir aqui velejar conosco, fazer uma entrevista, né, fazer uma entrevista aqui no nosso podcast, seja muito bem-vindo, deixe seus comentários, suas curtidas e deixe suas perguntas. Professor Eric Clapton, seguindo aqui nosso ponto eletrônico, pois não? Alô, produção? Opa! Pois não. A próxima pergunta é a seguinte. Professor, qual é a pergunta que você faria ou o que você diria para o Eric Clapton de 10 anos atrás? Interessante. Pode ser uma pergunta ou somente o que eu diria, certo? Pode ser. Certo. Eu acho que a pergunta eu vou pensar mais um pouquinho, mas o que eu diria para mim há 10 anos atrás que faria total diferença na minha vida hoje é cuidar melhor da minha saúde mental e da minha parte financeira. Eu acredito que outras áreas precisam de atenção também, mas o que eu menos cuidei foram essas duas áreas, né? Acho que eu deixei muito a levar pelo o Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar. Fui no Deixa a Vida Me Levar, quando a água bateu na bunda, era um pouquinho mais tarde para acordar já. Então, eu acho que o que eu diria para mim é cuide melhor da sua saúde mental e um conselho para todos, não só para mim. Exato, a gente está passando. Desculpa, pode continuar. Pode ir. A ideia é essa questão da saúde mental que o Eric tocou. Nós como professores, nós temos visto muitas crianças, né, com uma preocupação muito exacerbada, né, muita ansiedade, crianças muito ansiosas, muito preocupadas, crianças hiperativas, né, e muito se fala da obesidade, muito se fala da questão do colesterol, da obesidade infantil, pouco se fala dessas questões psicológicas das crianças inseguras, né? E a gente está falando do futuro da nação, né? Então, eu acho que esse ponto que o Eric tocou, da questão da saúde mental, ela é importantíssima. Professor Eric Clapton, tem alguma pergunta que eu não fiz para você? Não estamos chegando no final, a gente vai bater um papo aqui, a gente vai continuar. Mas tem alguma pergunta que você gostaria de responder que eu não fiz?
Sim. Qual? Quem eu quero ser daqui 5 anos? Uou! Essa é uma pergunta. Né? Professor Eric Clapton, vamos colocar então, vamos subir a regra para 10 anos. 10 Você anos. está com quantos anos? Hoje eu tô com 32. Vou 32, 42 daqui 10 anos. Professor Eric Clapton, a pergunta que eu tenho para te fazer agora, nesse exato momento é: aonde você vai estar ou onde você quer estar daqui 10 anos? Cara, essa é uma excelentíssima pergunta. Até hoje, todo o meu foco, tudo que eu prezo, tudo que eu quis estar perto, tudo que eu conquistei tem muito a ver com a minha família, né? Então, eu acho que o meu principal objetivo hoje em dia é poder ter condições financeiras, mental, né? Para cuidar da minha família. Então, daqui a 10 anos eu quero cuidar da minha família, eu quero ter estruturas para cuidar da minha família, independente se seja minha família esposa, filho, se seja minha família mãe, se seja minha família meus avós. Eu estou numa fase bem apegado a eles, assim, e eu acho que é um dos motivos de eu não ter saído para ir tentar alguma coisa fora do país, não de São Paulo, né? De São Paulo a gente está sempre próximo, dentro do Brasil é possível chegar aqui rapidinho, agora fora do Brasil complica um pouquinho mais, né? É mais caro também. É um pouquinho mais caro, né? É isso. Que legal, não sabia dessa sua preocupação com relação à família, e tá aqui lançado não um desafio, mas um planejamento, né? Sim. O que você tem feito para que esses resultados daqui 10 anos possam ser concretizados? Eu acho que o principal, assim, que a minha família sentiu muita falta, né, em relação à minha pessoa, é que muitos momentos em festas, ocasiões festivas, Natal, Páscoa, aniversário, Ano Novo, eu sempre tive ausente na minha família. Então todos conseguiam ter um tempo para estar ali, mas por questões financeiras, salário, dívidas, investimentos, eu precisava estar nos trabalhos. Eu sou recreador, sou professor, a maioria dos meus trabalhos são final de semana, tirando os trabalhos fixos, né? Os trabalhos fixos a gente faz na semana, mas os a mais ali a gente faz no final de semana, que é quando acontecem as festas de família. Então, o primeiro passo que eu dei há 2 anos atrás foi falar não para muitos trabalhos, mesmo que precisando deles, para falar sim para os eventos de família, porque uma vez um grande sábio me disse que a gente vê a nossa mãe raríssimas vezes durante a vida. São pouquíssimas vezes que a gente vê a nossa mãe. Inclusive, foi o nosso querido Denis Prado que me falou isso, e eu levo isso bem firme hoje, né? Então eu procuro tomar café todos os dias com meus avós, procuro falar com as crianças de casa, mostrar para eles que a realidade que a gente vive não é essa que eles só conhecem, né? Meu sobrinho mesmo gastou R$500 em jogos só em janeiro, e eu tive que ter uma conversa com ele. Falei, filho, eu também queria gastar R$500 em jogos, mas deixa eu te explicar uma coisa. Então eu acho que esse contato que eu permiti ter com eles tem melhorado muito, não só o nosso relacionamento, mas o relacionamento entre a família inteira, que é bem unida. A gente é bem louco, a gente é bem unido. Vocês costumam passar a virada do ano sempre juntos? A nossa tradição é o Natal. Tá. Como a nossa família é bem religiosa, assim, para os ensinamentos cristãos, a gente sempre cresceu seguindo a palavra, né? Ali da nossa igreja cristã. Então, o Ano Novo, por muito tempo a gente passou junto também, mas é aquilo, né? Jovem cresce, adolescente cresce, conhece amigos, ganha dinheiro, e aí a gente quer ir para algum lugar diferente. Então, o Natal é sempre juntos. Tem uma família específica dentro da nossa, que é a família evangelista, que eles sempre tem jogos. Então a gente sempre está jogando, sempre está no bingo, sempre está em desafio de Natal. E aí o Ano Novo cada um se distribui para um ponto, e quem está em Diadema curte junto. Já rolou amigo secreto? Quase todos os anos. Quase Porque todos os anos. Eu lembro que eu não me reúno com a minha família. A minha família hoje se restringe a Patrícia, né, o Isaac, assim, a gente fica no núcleo mais reduzido, mas eu lembro quando eu era menor, né, de uns 10, 12 anos, a minha memória afetiva, assim,
no Natal, ir para casa dos meus avós maternos e lá nós fazíamos o Amigo Secreto. Aí reuniam uns 15, 20 pessoas e aí tinha o presente lá da meia, tinha o presente do lenço e era uma bagunça. Tinha a mesa da avó lá cheia de comida. E aí tinha o amigo secreto. Nós fazíamos amigo secreto. E aí a gente e aí dentro de casa, você tirou seu tio, então deixa aqui, eu tiro seu tio, e aí você tira seu primo. Aí a gente fazia, porque era minha mãe que acabava comprando todos os presentes e tal. E na hora lá a gente entregava. Então o meu amigo secreto, né? Então esse clássico amigo secreto, assim, de fim de ano, acontecia, e é uma memória que eu tenho da casa dos meus avós maternos, e essas festas são muito importantes, né, para que a gente possa unir e tal, e eu também penso que são momentos, né, que a gente vive, e eu acho que a vida, como velejar, a vela tem me ensinado muito sobre isso, né, a vela a gente saiu do vento de popa, e a gente falou, vamos traçar uma perna até a igreja lá do Solo Sagrado. Mas, se vocês já viram, o Eric já fez várias pernas e a gente não consegue não consigo chegar no papo, a gente não consegue ir para bom bordo. Então, a ideia é de que a gente, na vela e na vida, as coisas vão acontecendo de maneira muito orgânica. Aí, quando isso acontece, né? Quando isso acontece, a gente lida não com o caos, mas com a aventura, né? Com a diversidade. A palavra aventura, ela vem de um raiz, né? O raiz da palavra aventura vem do latim, que significa o que está por vir, né? Então, se você calcula tudo, não é uma aventura, né? No raiz, né? A origem da palavra aventura, você tem que deixar alguns momentos para que você se descubra na hora, né? Então, faça o seu planejamento, veja a previsão do vento, chame pessoas qualificadas para fazer o que você tem que fazer, mas reserve um tempo para o que está por vir. E quando vier, que você aprenda, o barco está dando uma dernada agora, né? Se vocês forem ver aqui a linha horizontal ali, a gente está tendo uma... tá dando uma dedada. E tudo bem, né? E a gente vai lidando com isso. Professor Eric Clapton, a gente já está caminhando aqui para o nosso fim do nosso podcast, mas não da nossa velejada. Uma pergunta clássica aqui no nosso podcast é a seguinte pergunta. Professor Eric Clapton, o que é a vida? Cara, que pergunta difícil. Eu tô o tempo inteiro pensando nisso e não tá fácil achar uma resposta, mas assim, no meu entendimento, a primeira coisa que vem na minha cabeça, né, quando você me faz essa pergunta, são 4 letras, que é Deus. Para mim, a vida é Deus. O que é Deus? Deus é tudo aquilo que você acredita que te faz o bem e te ensina, mas não só o que te faz o bem. Às vezes, nem tudo que a gente acha que tá fazendo bem pra gente é o que realmente é bom, né? Às vezes nossa mente nos engana. Então acho que a vida é sobre você ter a consciência de que nem sempre as coisas vão dar certo, mas que você é obrigado a fazer com que as coisas sejam leves para vocês, né? Para que você possa viver, para que você possa sorrir, para que mesmo cheio de contas e cheio de problemas, você possa vir numa represa velejar, você possa falar não para um emprego, para estar com pessoas que você gosta, sendo ela sua família, sendo ela seus amigos, né? Eu acho que a gente precisa desse tempo e a vida é isso, cara. A vida é dar tempo pra gente ser feliz, né? Professor Eric Clapton, o que é a vida? A vida é Deus. A vida é Deus. É isso. É a minha melhor explicação, porque a vida não tem explicação. A vida é uma coisa que não tem explicação. Cada um vai viver a sua e cada um vai ter a sua resposta. Raramente alguém vai dar a mesma resposta do que você para o que é a vida. Todo mundo tem a sua percepção, assim como são os ensinamentos, assim como são tudo que a gente pratica. O Denis veleja, eu velejo, mas nós temos
percepções, atitudes, pensamentos diferentes, mesmo fazendo as mesmas coisas. E a gente está vivendo a mesma vida. Professor Eric Clapton, a terceira e última vez. O que é a vida? Como eu posso te responder melhor isso? Vou fazer o seguinte, ó. Vou dar um 360. Sentiu, viu, ouviu, cheirou. A vida é isso, cara. Viva! Sensacional! Então terminamos aqui o nosso podcast, recebendo hoje o professor Eric Clapton. Um grande abraço, foi um prazer estar com você aqui. Todo meu. A gente vai fazer uma pausa aqui. E não deixe de se inscrever, não deixe de deixar seus comentários. Se você quiser fazer parte um dia desse podcast, venha fazer parte, tá bom? Vou te falar, curtir, compartilhar, comentar, é grátis. Se cuida.